Ok, pessoal. Então, depois desse processo de reflexão feito, nós vamos dar continuidade à nossa parte 2 da aula 1, ok? Então, nós vamos começar agora como ir um pouco mais a fundo sobre o que a gente discutiu até então, sobre negócios internacionais, operações e influências. Então, as influências que as empresas sofrem para a internacionalização, conforme nós já conversamos. Fatores sociais e físicos. Isso inclui práticas políticas e legais, fatores culturais, forças econômicas, influência geográfica. E também outra influência externa é o ambiente competitivo. Vantagem e preço, marketing, inovação e outros fatores, número e comparação das capacidades dos concorrentes e diferenças competitivas por país. Aí, depois das influências externas, então o que nós vamos considerar? As operações dessas empresas quanto à internacionalização. Essa empresa está sofrendo influências externas para a internacionalização, de cunhos, fatores sociais e físicos e do ambiente competitivo. Então, para as operações funcionarem, quais seriam os objetivos? Então, ela vai escolher entre esses objetivos um ou mais, ou todos, né? Expansão de vendas, aquisição de recursos, diversificação e minimização de riscos, igual nós já conversamos. E a estratégia, como isso vai ser alcançado, né? Então, conforme nós estávamos falando ali, importação e exportação, turismo e transporte, licença e franchising, operações turnkey, gerenciamento de contratos, investimento em portfólios ou investimento direto. Quais as funções serão utilizadas dessa empresa para isso? Marketing, produção, contabilidade, financeira, RH. E quais são as alternativas de sobreposição? Escolhas de mercado, mecanismo de organização e controle. Então, quais os mercados que vocês vão, essa empresa vai entrar e quais seriam os mecanismos de organização e controle. Isso é tudo o que a gente conversou aí até então, né? Então, essas influências externas, elas acabam por influenciar as operações, que os objetivos da empresa são influenciados pelas influências externas. Então, a empresa ela vai se internacionalizar com os objetivos X, Y, Z, pois ela está sofrendo influência externa em fatores físicos e ambiente competitivo, por exemplo. E o ambiente competitivo por si vai definir a estratégia de internacionalização, conforme era o que a gente estava falando. Então, o que ela vai internacionalizar, como ela vai se internacionalizar, quais as partes que ela vai internacionalizar, quais são as suas empresas e quais serão as alternativas, quais os mercados ela irá internacionalizar e como ela vai organizar e controlar isso. Então, vamos lá. Influências de negócios internacionais. Isso já conforme a gente estava falando. As influências externas, né? Então, os fatores sociais e físicos, políticas e práticas legais, fatores culturais, forças econômicas e influências geográficas são ligados às operações objetivo e estratégia de meios, que são ligados novamente a influências externas. Então, como vocês podem ver, eu coloquei um círculo aqui, porque a organização ela sofre essa influência externa, ela sofre essa pressão e por isso ela vai se internacionalizar, e para se internacionalizar ela vai ver as operações que ela vai ter que se internacionalizar, como ela vai fazer isso, quais são os objetivos, estratégias, meios, de acordo com as influências que ela está sofrendo. Então, isso sempre é um círculo. E mesmo que a empresa já esteja internacionalizada, conforme as influências vão mudando, conforme o cenário vai mudando, essas influências vão mudando, as suas operações, seus objetivos, estratégias e meios também vão mudando para se adaptar.
Melhor ainda, empresas melhores ainda e mais globalizadas vão modificar os seus objetivos, estratégias e meios, antecipando influências externas a vir, influências externas de forças econômicas, geográficas, políticas, legais. Isso nós conseguimos ver exatamente em organizações aí que estão aquém do nível só de negócios internacionais e globalização. Como organizações como o Google, por exemplo, né, que está aí sempre inovando, vendo novos meios, como o Amazon, enfim, existem várias organizações aí como a Apple, a Microsoft, que fazem esse tipo de trabalho. Então, o ambiente competitivo, conforme nós conversamos, ele tem vantagem em preço, marketing e inovação, né? Então ele te dá uma dessas vantagens: o preço, ou o marketing ou a inovação, ou talvez todas, ou talvez algumas. Então, o ambiente competitivo em que você precisa vender em maior preço, ou em que você precisa aumentar a sua capacidade de marketing, que você precisa desenvolver o nome da sua empresa, ou que você precise aí apresentar inovação, ou absorver inovação, ou desenvolver inovações para esse ambiente competitivo. Número e comparações de capacidade dos concorrentes. Quando você for analisar o ambiente competitivo, você vai analisar esse número e comparações de capacidades dos concorrentes. Você vai para um ambiente competitivo, você vai analisar quantos concorrentes já tem lá para você instalar uma indústria lá, ou mesmo começar a só exportar diretamente. Qual que é a capacidade deles? O mercado lá está em crescimento, ascensão, a capacidade ainda não atingiu a demanda, ou a capacidade já está acima da demanda desses concorrentes. Enfim, diferenças competitivas entre países é outra coisa que você vai analisar. Como é que é a competitividade entre esses países e o que você pode oferecer dentro desse país como diferencial competitivo. E independente dos produtos também, ambiente competitivo, produtos, estratégias e países nos quais o negócio opera, é óbvio. Você sempre vai analisar todos esses aspectos, focando no produto, estratégia e países em que o seu negócio está operando. Então vamos falar de padrão de internacionalização. Aqui eu vou ir mostrando para vocês um gráfico para vocês verem o padrão de internacionalização de uma empresa. Então vamos começar um negócio doméstico, ok? Então a gente tem um nível alto, médio e baixo de padrão de internacionalização. Então vamos lá. Nível baixo. Então o negócio doméstico ele é passivo, ele responde a propostas. Então assim, você não tem um trabalho forte em relação à internacionalização. Você só responde às propostas que o próprio ambiente internacional vai te colocar. No médio, você tem a busca ativa por oportunidades. Então, a sua empresa ela já vai buscar oportunidades. Ela não só responde a propostas e pedidos que venham de fora. Ela busca por mais, ela busca por oportunidades nesse mercado. E um alto nível de internacionalização desse negócio seria um impulso para o negócio internacional. Então, quer dizer, ele realmente fazer uma força, ter um impulso, ter um investimento para a busca de internacionalização da empresa. Esse seria o item A. O item B. Então, se for uma empresa de padrão de internacionalização baixa, ela vai terceirizar. Outras empresas cuidam dos contratos, ela vai terceirizar seus processos internacionais. Se ela tiver um padrão médio, ela cuida das próprias operações internacionais, ela acaba fazendo e cuidando de todos os processos internacionais que ela tem. Agora, se tiver um alto padrão de internacionalização, ela tem gerenciamento interno e externo das operações. Então, não é só exportar, mas é o gerenciamento até aquilo chegar na porta do cliente, é o gerenciamento de serviço pós-venda, é todo o gerenciamento do processo durante. Então, se uma empresa tiver tudo isso colocado,
garantia e etc., é porque ela tem um alto nível de padrão de internacionalização. Para o item C, quando a gente fala de modelo de operações, né? Então, no item C, se a empresa tem um baixo padrão de internacionalização, as funções internas em relação à internacionalização são limitadas. Geralmente, importação e exportação, não mais que isso. Opa! Aí. Se a produção, se ela tiver um médio nível de padrão de internacionalização nos seus modelos de operação, ela vai ter uma produção externa limitada e algumas múltiplas funções, quer dizer, talvez ela tenha alguma parte da sua produção em outro país, algumas funções em outros países, como por exemplo, vendas e assistência técnica, ou mesmo produção de uma parte final do seu equipamento para montagem lá. E se você tiver um modelo de operações totalmente internacionalizado, extensiva operação e produção internacional. Então, a sua empresa ela vai ter não só as operações nacionais, mas ela vai ter operações internacionais de produção, de venda, de entrega ao cliente, de assistência, de controle de contabilidade, de controle de recursos humanos, quer dizer, vai ser outra empresa mesmo lá fora, né? Então, a gente tem aqui, ó, número de negócio com quem a empresa faz, né? De um número de países. Negócio, baixo nível de padronização, 1, 2, 3 países que a empresa utiliza, né? Consegue fazer negócios. Médio, ela faz negócios com alguns países, tipo, por exemplo, eu exporto para a América Latina. E para alto padrão de internacionalização, nós temos muitos países que a empresa faz negócio. Então, ela faz negócios em vários continentes, na verdade. E, finalmente, o grau de similaridade entre os países domésticos, entre o país doméstico e os países internos desse negócio doméstico. Então, se você for pensar agora, o que a gente vai falar é quais as diferenças reais entre os países em que essa empresa atua. Se é um negócio bem doméstico, são com países muito similares, países próximos, que têm as culturas muito similares, que têm a legislação muito similar, a língua muito similar. Se for um padrão médio, então moderadamente similar, existem algumas similaridades, mas as diferenças já começam a ficar mais substanciosas, assim. Você consegue ainda se identificar, porém existe uma necessidade de adaptação. Ou, para um alto nível de internacionalização, são países muito diferentes. É como você estar no Brasil e exportar, por exemplo, para os Emirados Árabes. Países muito diferentes, legislação muito diferente, cultura muito diferente, então existe um baixo grau de similaridade e é necessária realmente uma adaptação pesada para que esse país possa, para que o negócio possa entrar nesse país em que a empresa quer. Então a gente vai falar agora, né? Então nós estamos falando aqui de padrão internacional e o que a empresa tem que fazer, como é que ela tem que responder, se ela quer ter um baixo nível de internacionalização, médio ou alto. Então a gente vai falar sobre essas práticas, né? Então, prática padronizadas versus práticas responsivas. A vantagem da padronização global: redução de custo em desenvolvimento e produção. Se você tem o mesmo produto em todo lugar, você tem redução de custo em desenvolvimento e produção. Então, iPhone 6 é iPhone 6 no mundo inteiro, né? Considerando os custos fixos estão espalhados por mais unidades, proporciona economia em escala. Como você é global e você tem esses custos fixos em várias diferentes locais do mundo, você consegue chegar a uma economia de escala de produção. E respondendo ao mercado nacional, se você tiver uma prática responsiva, for responder ao mercado nacional que você quer atuar, não ao seu mercado nacional, ao mercado nacional
daquele país que você está entrando. Então você tem que ter ajuste de operações, marketing, design, e enfim, para atingir as preferências nacionais específicas daqueles países. Sendo assim, você não tem a redução em custo de desenvolvimento e produção e também não tem redução em custos fixos, economia de escala. Porém, você está se adaptando às necessidades daquele país em específico. Você está oferecendo um produto único que atende aquele país. Essa responsividade ao mercado nacional é muito fácil a gente ver na indústria alimentícia. Então, por exemplo, às vezes você pega algum produto que, em teoria, é para ser igual no mundo inteiro, né? Mas assim, você pega um chips que é produzido no mundo inteiro, Doritos. Só que se você for viajar, você come o Doritos aqui no Brasil, né? Você sabe o gosto que ele tem. Se você for viajar, você vai entender em que, dependendo do lugar que você tá e do país que você tá, tem um gosto diferente. Às vezes ele tem mais tempero, às vezes ele tem menos tempero, às vezes ele é mais crocante ou menos crocante. Por quê? Isso é ajuste do produto para atender a preferência nacional. A marca se mantém nesse caso, né? A marca, a embalagem, tudo se mantém. Porém, existe ajuste no produto para que ele possa atender ao gosto aí daquele, ao gosto geral daquela nação ou daquele local. Aí agora nós vamos falar então de cooperação nacional. Tratados e acordos que proporcionam uma variedade de vantagens comerciais, transporte, troca e etc. Então você faz esses acordos, essas cooperações, para ganhar vantagens recíprocas, para atacar problemas que não podem ser resolvidos somente por um país e lidar com preocupações externas aos territórios dos países, nessas cooperações aí entre países. Países relutantes cedem alguma soberania por coerção ou por conflitos internacionais. Então, ou existe a tal da existe a coerção, que ela é baseada na diplomacia, né? Então, um tentando coagir o outro. E existe também, caso isso não funcione, os países acabem não se entendendo, conflitos internacionais. Comércio internacional entre empresas liga países economicamente, correto? Então, os objetivos, estratégias e o meio de operação acaba fazendo um link entre os países de maneira econômica, né? Então, entre, por exemplo, o país A e o país B. Agora nós vamos começar a conversar sobre mais uma teoria mais de comércio, de política, para quando você for fazer a análise de quais os países você vai querer utilizar, quais as estratégias. Então, por exemplo, teoria geral do comércio. Existe a descritiva, isso aqui vai ser bem geral, ok? A descritiva, que é a ordem natural do comércio, que é as condições laissez-faire, quais, quantos ou com quais países se irá comercializar sem restrições. Essa condição é uma condição assim que existe, que é a mão invisível, né? Que eles falam da economia, que é o que? É você deixar simplesmente os processos aí, o comércio equalizar-se entre si, acontecer sem nenhuma restrição. E a prescritiva, que ela questiona o quanto os governos devem interferir com a livre movimentação de bens ou serviços. Essa prescritiva é o caso da maioria dos países, em que existe, assim, às vezes, um certo nível de protecionismo. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um protecionismo quanto a tecidos. Então, em relação à China, por exemplo. Então, se você vai importar qualquer tipo de tecido da China, pode necessitar de uma licença especial para essa importação e pode-se até ter que pagar um antidumping. O que é um antidumping? É uma taxa que você paga para importar esse item para igualar ao preço de um item comprado nacionalmente.
Por quê? Porque o país entende que é necessário proteger a indústria nacional. Quando a China começou a se internacionalizar muito, a exportar muito, ela era muito forte em tecidos, principalmente em tecidos sintéticos, né? E ela começou a exportar demais, começou a quebrar muitos países, a quebrar muitos países não, muitos nichos econômicos, muitos nichos produtivos. E um dos que sofreu muito aqui no Brasil foi o têxtil. Então, o governo, para proteger a sobrevivência do têxtil, colocou essas legislações. Assim. Então, assim, nessa parte, o que é? O governo está interferindo na quantidade e nos tipos de itens que vão entrar no país e que podem ser comercializados no país, né? Então, essas são as duas teorias gerais do comércio. Aí a gente vai entrar em comércio. O comércio ele começou, né, assim, o comércio internacional, na verdade, ele existe desde a época da Rota da Seda. Então, quando se construiu, né, a Rota da Seda, na verdade, entre a China e a Europa Oriental, foi quando, na verdade, se caracterizou o início do comércio internacional. Porém, era muito ainda difícil. Existia grandes dificuldades em transporte, tinham itens muito específicos que eram comercializados e, enfim, devido às várias condições que impunham o ambiente, os governos e etc. Então, para você ver realmente uma internacionalização de economias, é interessante você começar pelo mercantilismo. Então, a teoria inicial de comércio, formada com a fundação do pensamento econômico entre os anos 1500 e 1800. Esse mercantilismo era baseado no conceito de que a riqueza das nações é medida pela sua quantidade de tesouro, ou seja, em ouro. Por isso, elas impunham restrições em suas importações, porque elas consideravam que elas não queriam que a sua riqueza, o seu tesouro, o seu ouro, fosse movido a outros países para pagar por essas importações. Que não é nada diferente do conceito de balança comercial. Por exemplo, a pessoa fala, a balança comercial está positiva, está negativa. Agora está se exportando mais do que se importando, por causa da valorização do real. Então, a balança comercial anda fechando positiva. Mas quando o real desvaloriza, aí você passa, às vezes, tempo tendo uma balança comercial fechando no negativo se o real está extremamente desvalorizado, né? Então, o papel do governo é atingir aí um equilíbrio aonde ela esteja não ganhando muito, não perdendo muito, que a riqueza fique, existe a troca, mas a riqueza se mantenha e vá aumentando num passo mais devagar, conforme conforme o crescimento da infraestrutura do país e conforme o crescimento da inovação tecnológica desse país. E no mercantilismo, né, nessa época aqui, era por isso até que eles faziam as colônias, porque as colônias eles poderiam daí ter matérias-primas essenciais e, na verdade, eles não precisavam pagar, porque era deles, né? Então, é por isso que nessa época eles saíam muito desbravando os mares e fazendo a colonização, para que eles pudessem ter itens para comercializar internacionalmente e também para o seu próprio uso, por exemplo, a madeira. Geralmente eram itens assim básicos de produção, né? Metais, madeira, enfim, açúcar. Teoria da vantagem absoluta. A teoria da vantagem absoluta considera que alguns países podem produzir bens mais eficientemente que os outros, portanto, a eficiência global pode ser aumentada através do livre comércio. Então, o que ele considera aqui? Ele considera que, de acordo com a estrutura de cada país, a estrutura física, a estrutura econômica, social, um país consegue produzir alguma coisa melhor que o outro.
Então, se o livre comércio for liberado, a teoria é que a eficiência global pode ser aumentada, porque os países eles vão começar a se especializar. Um país que produz muito bem um produto A, ele deveria se especializar em vender o produto A e comprar o produto B do país que vende muito bem o produto B. Por quê? Porque daí eles se equalizariam e a eficiência global aumentaria. Seria possível produzir mais de ambos os produtos. Então, esse conceito da especialização entre os países da vantagem absoluta. Né? Sob o conceito, países poderiam aumentar sua eficiência porque os trabalhadores ficariam mais qualificados pelo processo de repetição. Não haveria perda de tempo de produção trocando uma linha de produto por outra. E grandes quantidades de produção criariam incentivos para o desenvolvimento de métodos mais eficientes. E existe a teoria também da vantagem natural, que são países que têm vantagens inerentes: clima, recursos naturais, força de trabalho. Dois países que tenham vantagens naturais opostas deveriam favorecer o livre comércio entre eles. Então, se você tem um país que a força de trabalho é maior, é mais barata, e um país em que a força de trabalho é mais cara, eles deveriam favorecer o comércio, o livre comércio entre eles desses itens baseados na força de trabalho, para aumentar aí também a vantagem. Vantagem adquirida. A maior quantidade de comércio está em produtos manufaturados e serviços, e não em produtos primários e recursos naturais, isso é claro. Países com vantagem adquirida produzem bens manufaturados e serviços com maior competitividade, porque eles têm uma tecnologia de produto e uma tecnologia de processo, uma ou outra ou ambas melhores. Então, ele tem uma vantagem adquirida, uma tecnologia desenvolvida. Então, vamos conversar sobre possibilidade de produção com vantagem absoluta. Vamos conversar aqui, ó. Por exemplo, no Sri Lanka, imagina aqui, Sri Lanka. Ele tem 100 unidades de recurso disponível. Ele tem 10 unidades para produzir um tom de trigo, ou ele usa 4 unidades, 10 unidades e 4 unidades para produzir um tom de chá. Metade dos recursos totais por produto quando não existe comércio internacional. Então, por exemplo, ele vai utilizar metade dos recursos naturais para cada produto, porque não existe comércio internacional, então ele vai ter que fazer ambos, o trigo e o chá. Então, por exemplo, e vamos falar aqui dos Estados Unidos. Também, os Estados Unidos teriam 100 unidades de produtos, recurso disponível. Ele precisa fabricar trigo, ele usa 5 unidades para produzir um tom. E chá, ele usa 20 unidades para produzir um tom. Usa metade dos recursos totais por produto quando não existe comércio internacional. Então, você falando aqui, ó, sem troca. O Sri Lanka, para chá, ele produziria 12,5. E para trigo, 5. Ok? Estados Unidos, chá, 2,5. E para trigo, 10, de acordo com a utilização dos recursos. O total seria chá 15 no total dos dois países e trigo 15. Então, nós estamos aqui sem troca a mesma produção. Com troca, no Sri Lanka, no ponto C aqui, utilizando todos os recursos para fabricar o que ele é especializado. Vantagem absoluta. O que ele é especializado? Em chá. Então, ele faria 25 toneladas de chá com a quantidade de recursos que ele tem. E os Estados Unidos, no ponto D, de acordo com a quantidade que ele precisa para fazer, ele faria 20 toneladas. Então, no final, nós teríamos 25 toneladas de chá e 20 de trigo. A vantagem absoluta é essa, é você produzir só o que você é mais bem capacitado para você poder sempre produzir mais. Aí nós temos a vantagem comparativa. Ainda existem ganhos globais se um país especializar em produtos que fizer mais eficientes que os outros, mesmo que os outros países possam produzir os mesmos produtos mais eficientemente. Essa é a teoria com vantagem comparativa. Então, você pega aqui, é o mesmo esquema do anterior, né? Então, sem troca, nós estamos falando dos mesmos itens, ele vai estar utilizando
Sri Lanka 5 e 5, né? Estados Unidos 10 e 12, então eles vão ter essas totalidades aqui. Com troca, aumento de produção de chá. Então eles vão trocar o chá. Então Sri Lanka estaria usando aí, estaria produzindo 10 tons e os Estados Unidos estaria produzindo 6 tons. Ele vai trocar o chá, né, para 16. E o Sri Lanka, nessa troca, não faria trigo e os Estados Unidos, como está fazendo pouco chá, faria 17,5 tons de trigo. Com troca, aumentando a produção de trigo. Então, com troca, o Sri Lanka ele faria 10 de chá e 0 de trigo, porque ele não está fazendo trigo. E os Estados Unidos, para aumentar a produção de trigo, conseguiria fazer 18,5 de trigo e ainda 5 de chá. Então, essa aqui é a teoria da vantagem comparativa. Nesse caso, essa teoria ela permite você analisar e comparar quais os itens que que os países deveriam fazer com a possibilidade de troca, aumentando a produção de um item e um outro que ela tem vantagem, mas não necessariamente absoluta, conforme aqui, porque aqui vocês estão vendo em que o aumento utilizado, ele é absoluto. Você está falando só em um país fazer só chá e o outro fazer só trigo. Aqui nós não estamos falando disso, aqui nós estamos falando do aumento da produção dos itens e que o país é mais capacitado, mas não da totalização. Agora, nós estamos terminando a aula 1. Vocês vão seguir no Moodle para o próximo link da sala de aula e vão assistir a um vídeo que chama Quem Controla o Mundo. Depois de vocês assistirem esse vídeo e terem em mente tudo que nós vimos na parte 1 e 2 dessa aula, vocês vão pensar na complexidade de realizar operações globais em uma empresa de sua escolha, pode ser a sua, pode ser uma empresa que você conhece, escrever um relatório sobre tais complexidades e como elas são ou deveriam ser enfrentadas. E esse relatório ele vai ser enviado pelo Moodle, né? Até a próxima sexta-feira. Então, nós estamos no sábado, quando inicia esse curso. Até a próxima sexta-feira, esse relatório deve ser postado como trabalho no Moodle, no link que também vai ser colocado para vocês. Então, esse é o final da aula 1 desse curso de Operações Globais e Sustentabilidade. Para o próximo sábado, estaremos fazendo a aula 2 desse curso, que seria a última aula dessa cadeira para vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e caso estejam com dúvidas, questionamentos, reflexões, fora disso que eu estou pedindo em trabalhos, tal, queiram que eu explique um pouco mais sobre alguma coisa, por favor, não hesitem em me contatar. Meus dados estão no Moodle, vocês conseguem entrar na sala de aula, vocês conseguem ver o meu endereço de Skype, o meu endereço de e-mail para vocês poderem me contatar e se quiserem aí às vezes mais material ou se quiser uma explicação melhor de algum item, ok? Muito obrigada e até a próxima semana.